Lição de 160. Filhos da luz. Andai como filhos da luz. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 8. Cada criatura dá sempre notícias da própria origem espiritual. Os atos, palavras e pensamentos constituem informações vivas da zona mental de que procedemos. Os filhos da inquietude costumam abafar quem os ouve em mantos escuros de aflição. Os rebentos da tristeza espalham o nevoeiro do desânimo. Os cultivadores da irritação fulminam o espírito da gentileza com os raios da cólera. Os portadores de interesses mesquinhos ensombram a estrada em que transitam, estabelecendo escuro clima nas mentes alheias. Os corações endurecidos geram nuvens de desconfiança por onde passam. Os afeiçoados à calúnia e à maledicência distribuem venenosos quinhões de trevas com que se improvisam grandes males e grandes crimes. Os cristãos, todavia, são filhos da luz. É a missão da luz, e a missão da luz é uniforme e insofismável. Beneficia todos sem distinção. Não formula exigência para dar. Afasta as sombras sem alarde. Espalha alegria e revelação crescentes. Semeia renovadas esperanças. Esclarece, ensina, ampara e irradia-se. Vamos fazer a nossa prece. Lida essa mensagem maravilhosa. Eu vou solicitar a Ana Paula para fazer a prece de início. Boa tarde a todos. Que Jesus esteja presente em nossos corações. E que neste momento possamos unir os nossos pensamentos na figura excelsa do nosso amigo e mestre Jesus, rogando a Ele a sua presença benfazeja, a sua presença de amor em nossos corações e em nossas vidas, nos conduzindo pelo caminho do entendimento e pelo caminho da verdade. A verdade do nosso mestre, que é eterna e única. Que nesta tarde bendita, possamos estar todos com os nossos corações abertos para escutar as palavras e a experiência do nosso irmão, que na tarde de hoje estará conosco, proferindo a palestra. Que Deus o abençoe, que Jesus o ilumine. E que neste momento os nossos mentores espirituais possam estar envolvendo a todos nós de proteção, de luz, de paz e de amor. E que Jesus, nosso mestre, permaneça entre nós, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Bem, amigos, na tarde de hoje nós estamos aqui com um convidado, Dr. Carlos Alberto Santiago, médico, ginecologista e obstetra, né, doutor? Que veio trazer para nós a mensagem da tarde de hoje, intitulada A Criança Interior Ferida e a Dependência Emocional. Então, solicito também a todos que tenham perguntas para colocá-las no chat ou levantar a mãozinha na hora de falar, tá? Algumas perguntas já foram enviadas para mim, doutor, nós já temos algumas perguntas, e vamos, dessa forma, dar início ao nosso trabalho. Marta, obrigado. Uma boa tarde a todos. É uma alegria esse convite e participar aqui dessa reunião, desse bate-papo. Na verdade, nós vamos procurar ser breves para que a participação de todos seja mais efetiva. Evidentemente que se trata de um assunto extremamente importante, de todas as formas. As famílias
constituem a sociedade. A família é a célula máter da sociedade. Então, quando a família está bem, a sociedade também está bem. Quando a família está mal, a sociedade está mal. Existe todo um planejamento reencarnatório. Nós não estamos, por acaso, dentro de um lar. Nós não estamos, por acaso, tendo os pais que nós temos, por acaso, os irmãos que nós temos. Existe toda uma preparação no mundo espiritual. Por quê? Porque nós somos produtos do pensamento divino. Nós somos produtos do seu psiquismo, ou seja, da sua vontade, que é exatamente a potencialidade que todos nós temos, que todos nós detemos. Essa potencialidade que nos impulsiona para dar uma caminhada. Então, diante disso tudo, os filhos vêm como um tesouro concedido pelo Pai, pelo Criador, para que nós possamos exatamente trabalhar ao mesmo tempo que nos é dado essa oportunidade através da sua misericórdia, através da sua bondade, através da sua justiça, nos é cobrado uma ação efetiva na condução daqueles que representam a mudança e que determinam a mudança da humanidade. Quando nasce uma criança, o mundo muda, mas muda de imediato. Por quê? Porque na hora que nasce uma criança, nasce um pai, nasce uma mãe, nasce um irmão, uma irmã, um tio, uma tia, um padrinho, uma madrinha, um avô, uma avó. E isso já desde o nascimento. Já começou a mudar de alguma forma, em algum momento. E se cria uma expectativa muito, muito grande diante de tudo. Então, nós temos alguns aspectos que precisam ser levados em consideração, que nós precisamos valorizar no cuidado exatamente com a criança. Até porque, por exemplo, existe uma diferença muito grande entre aqueles filhos que receberam amor e aqueles filhos que não receberam. A família é a grande escola de amor, é a grande oportunidade de exercitar o que há de mais puro dentro de nós. É bem verdade que nós precisamos entender que a nossa essência ela é boa como espíritos. Tanto é que quando nós cometemos algum equívoco, a nossa consciência fala alto. Então, na nossa essência estão registrados, na nossa consciência está registrado exatamente as leis divinas, que são leis imutáveis. Então, é uma oportunidade de exercitar. Veja que até os mais agressivos, o indivíduo mais agressivo, o indivíduo mais desviado na sua conduta terrena, mas ele geralmente ele tem um afeto ao filho, ele ama o filho. Então, mas tem filhos, por exemplo, que não receberam amor, que foram tratados com indiferença, que foram tratados com castigo apenas, ao invés do diálogo, o castigo, que não tiveram o abraço. Era muito comum, em tempos anteriores, você não recebeu o abraço do pai, o abraço da mãe, em muitas famílias. E isso fazia falta. Não vou abraçar porque não faz parte, porque eu fico inibido. E outros filhos que são desqualificados, às vezes desqualificados quando comparados, na verdade, com os irmãos. Seu irmão estuda e você é um preguiçoso. Seu irmão é isso e você... Enfim, ou desqualificados aqui nos investimentos, nas coisas que vai fazer, como se julgados que não iria fazer absolutamente nada certo. E isso tem uma importância muito grande, porque quando adultos, ou como pais, eles vão reproduzir essa vivência. Eles vão crescer imaturos, e muitas vezes, e podem até estar muito bem economicamente, conseguir um bom emprego, conseguir um bom trabalho, estar bem economicamente, mas guarda dentro de si aquela criança ferida. Essa criança ferida que tem uma importância assim, muito, muito, muito grande mesmo.
Então, uma das coisas assim extremamente importantes que nós devemos entender, que nós devemos levar em consideração, e que na atualidade tem algo que precisa ser visto e revisto com cuidado, é exatamente a dedicação do tempo. Há necessidade de diminuir a ausência dentro de casa. Até porque não se educa à distância. Não. Se educa no contato do dia a dia. Se educa, por exemplo, na qualidade dos momentos vividos. Veja, não é, às vezes o indivíduo diz, não, eu vou trabalhar até 7 horas, e 7 horas em diante eu estou em casa à noite, mas vai assistir televisão, vai ler o jornal, vai fazer tantas outras coisas, vai terminar o trabalho dentro de casa. E cadê o momento, por exemplo, vivido com o seu filho? Então, e isso vai sacrificando o quê? Vai sacrificando a afetividade. Vai sacrificando e vai determinar algo, por exemplo, que nós não gostaríamos. Nós gostaríamos que os nossos filhos fossem felizes. Nós queremos ser felizes. Então, mais tarde, essa falta de afetividade, essa distância, o indivíduo vai gastar muito. Mas vai gastar em quê? Em tratamento. Em tratamento porque as lesões emocionais, psicológicas, elas vão estar presentes. A dor, a lágrima, o arrependimento, então, do tempo perdido, do tempo passado, é significativo. Eu recordo de uma situação, porque os nossos filhos nos ensinam. Minha filha, quando tinha 6 anos, um dia eu saí do trabalho, aí todos os sábados nós íamos à praia, porque a praia preferia, com os dois, eles pequenininhos, eu preferia ir ao sábado porque tinha menos gente, ficava mais fácil ter o controle sobre eles. Aí ela me perguntou, indo para casa, vamos à praia amanhã? Vamos. Eu não gastei nem 10 segundos para receber ou para responder. Disse, é uma boa ideia, excelente. Ela também não gastou mais nem 15 segundos para dar uma réplica. Mas se não puder, não tem problema, não. E aquilo me chamou a atenção. Mas me chamou a atenção. Por quê? Efusivamente, eu, por exemplo, manifestei a vontade de ir. Aquilo que fazia aos sábados. E ela respondeu imediatamente. Eu disse, mas por que, minha filha? Pois porque quando o senhor vai, o senhor fica conversando com seus amigos e não brinca com a gente. E aí? E aí? E eu enchi a boca, de repente, na segunda-feira, diz, olha, fiquei o final de semana na praia, fui à praia com meus filhos. Não fui, não, eu apenas levei lá. A necessidade, a partir desse momento, de mudar exatamente essa conduta. Outra coisa, assim, muito importante, às vezes, não se tem tempo de fazer a refeição juntos. Era exatamente, ou é exatamente na refeição, se não ficar, por exemplo, naquela dependência hoje, do celular, do WhatsApp, do tablet, você entendeu? Porque às vezes as pessoas estão ali juntas, mas não estão, eles estão separados. Mas a refeição junto é onde se passa os princípios, os valores tão importantes e fundamentais na evolução de cada um. Quando os nossos avós, de repente, se estivessem presentes, eles passavam as suas experiências. Quando o pai e a mãe têm a oportunidade de saber como é que foi o dia do filho, como é que está sendo alguma coisa, então, de participar realmente. Então, a refeição junto agora não é refeição, por exemplo, para chamar atenção, para fazer cobrança ou para fazer sermão. Perde-se muita oportunidade nesses momentos que deveriam ser de diálogo, de brincadeira, de troca de informações instrutivas e construtivas, de se falar de virtudes, porque é muito comum, às vezes, nas reuniões familiares, nesse encontro, nessa refeição junto, esquecer de falar de virtudes tão necessárias ao engrandecimento e ao crescimento interior de cada um, e se falar muito mais das notícias ruins, se falar muito mais de problemas, os mais diversos.
Então, se perde a oportunidade de criar essa cumplicidade através do relacionamento afetivo. Agora, é algo de aproveitar cada momento, cada instante, e aproveitar com intensidade. Agora, com um detalhe, é importante o respeito à privacidade do filho. Porque, às vezes, tem pais, tem mães, na verdade, que mexe lá na gaveta do filho, invade a privacidade, etc. Quem não tem reserva, alguém tem. Não estou dizendo que não deva ter cuidado, de repente, com aquelas informações da internet, do que está participando, não. Mas o respeito à privacidade em determinado momento é fundamental. É fundamental, porque senão, de repente, se fere a sensibilidade, se fere de uma forma agressiva aquilo. Quem gostaria de ver o seu diário invadido? E existe uma época que alguém cria um diário que prefere, por exemplo, determinadas coisas com mais cuidado. Então, como é que, de repente, se fortalece os vínculos? Se fortalece os vínculos através do relacionamento. Pai, amigo, o lazer, a presença, as brincadeiras, a alegria que denota exatamente o equilíbrio, a harmonia, porque todos nós necessitamos de alegria, de saúde, de paz, para que nós possamos ter um interior mais adequado. Mas o pai amigo não quer dizer o pai, por exemplo, o pai amiguinho. Espera aí. Pai é pai, mãe é mãe, precisa exatamente conduzir, ajudar no crescimento, no desenvolvimento, na transformação, no ser humano de bem. No ser humano de bem. Então, dentro disso, é necessário que se estabeleça esse vínculo, porque se você consegue, amigo é uma deferência de cada um. Então, assim como tem responsabilidade de cuidar dos filhos, tem também a necessidade de procurar conquistá-lo. Então, é uma deferência do filho. Os meus amigos sou eu quem escolho. Os meus confidentes sou eu quem escolho. Então, os amigos do filho são eles que escolhem. Então, se, por exemplo, eles conseguem fazer a deferência de entender que o pai e a mãe são amigos, eles vão ter, além de um pai e de uma mãe, vão ter um amigo. Mas é uma deferência deles. A conquista deve ser nossa. Por quê? Porque se nossos filhos forem felizes, nós seremos duplamente felizes. Se eles forem infelizes, nós seremos duplamente infelizes. Então, a finalidade da família, a finalidade principal é nos amar como os irmãos. Porque nós pertencemos a uma família universal. Somos todos filhos de Deus. Somos produtos do pensamento divino. Então, aprendemos a nos amar como irmãos, nos libertando de quê? Do egoísmo. Que é quando você para de pensar somente em si, mas de verificar que é aquele conjunto. E, ao mesmo tempo, um sentimento, esse sentimento que ainda é arraigado nos nossos corações. Que, às vezes, até inconscientemente, pai e mãe incentiva para que o indivíduo seja altamente egoísta. Sem querer, às vezes. Tem que ser o melhor, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser... Enfim, projetando e colocando o indivíduo numa competitividade exacerbada. Não é negligenciar que existe uma necessidade de esforço, e existe um caminho a ser traçado pelas nossas escolhas, mas também quando, por exemplo, enche de egoísmo ou enche de orgulho, que são os males que predominam na humanidade, e isso tem uma conotação, às vezes, difíceis. Então, é bem interessante que nós devemos ver que quando determinadas coisas são colocadas, as situações ideais, então, quando nós colocamos as situações ideais dentro de nós mesmos, muitas vezes
algum pai, alguma mãe se sente culpado porque não estão realizando essas ações na família. Devemos entender que não é possível ter uma família perfeita no nosso planeta de prova e expiação. Por quê? Porque todos nós somos imperfeitos, nós estamos aqui de acordo com o nosso grau de evolução, para que possamos aprender a amar, para que possamos aprender a servir. Para amar, nós precisamos exercitar virtudes, os ingredientes que juntando formam exatamente o amor, a benevolência, a indulgência, o perdão, a alegria, a amizade, a tolerância, a paciência, a generosidade, a bondade, a fraternidade. Junta tudo isso, por exemplo, joga tudo num caldeirão, mexe, que vai dar o quê? Vai dar o amor. Então, nós não, se não temos uma família perfeita, e devemos entender isso, nós sabemos que é possível nos aperfeiçoarmos sempre. É exatamente isso que está ocorrendo conosco. Então, tem alguns impedimentos domésticos ou familiares que têm exatamente raízes onde? No princípio inteligente. Qual é o princípio inteligente? O espírito. Nós somos espíritos vivendo a experiência terrena. Ou seja, já vivemos outras encarnações. Então, o princípio inteligente é que vai nos orientar e seguir essa caminhada. Então, nós temos lares difíceis, temos relacionamentos familiares ásperos, temos mãe dominadora, pai autoritário, que eles vão fomentando o quê? Conflitos na personalidade infantil. Então, isso, por exemplo, vai remontar muitas vezes aos períodos de existências passadas, mas que estão sendo manifestadas aqui, agora, nesse momento, e que vão, por exemplo, levando o indivíduo a criar um instinto e um desregramento. Até porque quando a criança nasce, ela tem o seu temperamento, mas o caráter e a personalidade é um trabalho que é feito pelos pais, auxiliado pelos pais, pelo ambiente. Em função de quê? Em função, exatamente, de se preparar, criar esse alicerce. Então, muitas vezes, essa criança cresce, por exemplo, com opressão. Dentro de casa, é uma briga constante do pai discutindo com a mãe, da mãe discutindo com o pai, na presença dos filhos. Quer dizer, não tem nem, muitas vezes, o respeito, por exemplo, a essa criança, que ela vai crescer perturbada, oprimida, doentia, do ponto de vista emocional, do ponto de vista afetivo. Outros, por exemplo, apresentam transtorno mental. O transtorno mental, uma sensação de desvalia, de desânimo, de desespero, de insegurança, de se achar que não é amada, que os pais não gostam. Então, a autoestima ela está comprometida de alguma forma. Daí, entendermos que essa criança maltratada, ela vai, por exemplo, manifestar isso provavelmente contra a sociedade. Ela vai projetar contra a sociedade. Ela vai projetar exatamente esse terror que a oprime, essa sensação de abandono que vai minando o seu interior. Na primeira oportunidade, ela vai cobrar pela crueldade desse amor que lhe foi negado. Ela vai cobrar de alguma forma. Então, veja que quando nós paramos para investigar as origens sociais dos criminosos, aqueles criminosos reticentes, na verdade, salvando as exceções da natureza patológica, a hereditariedade, o comprometimento pelas obsessões, porque também se cria ao redor de si uma psicosfera que atrai aqueles que vibram na mesma sintonia que eles. Então, nessas origens de criminosos, muitas vezes, endurecidos, vai se detectar lares infelizes, famílias desajustadas, grupos perversos reunidos, parecendo uma família, mas que, na verdade, trata-se de um grupamento onde termina deteriorando o caráter e a personalidade daquele que está ali vivendo aquela situação.
Então, muitos são vitimados pelo abuso sexual, muitas vezes, e sofrendo a sensação de culpa, ou de calar, ou a cicatriz dolorosa que leva para o resto da vida. E outros, o descaso de pessoas, por exemplo, que são inconscientes, que são ignorantes, e que são insensíveis ainda, e se apoiam em leis que, na verdade, não contribuem absolutamente nada. Então, a partir da consciência do amor, esse impedimento familiar, esse impedimento afetivo, que resulta de vários fatores, ele será superado. Veja, muitos fatores levam a um impedimento afetivo. O próprio desajuste emocional do indivíduo. É um indivíduo tímido, é um indivíduo cheio de complexo de inferioridade, ou então um indivíduo cheio de complexo de superioridade, altamente orgulhoso, narcisista. E tem, por exemplo, as marcas psicológicas perturbadoras que ainda não foram cicatrizadas, que trouxeram e que levaram a uma infância infeliz. E ele vai, por exemplo, estereotipar exatamente lá no futuro. Ou então, absorver o comportamento social ou do grupo social que estava presente ali. E por um mecanismo, de repente, de preservação, de autopreservação, ele vai criando um mecanismo de defesa, se tornando endurecido. Outros, por exemplo, têm impedimentos por conta de dificuldades financeiras. Muita dificuldade financeira que vai fazer com que, por exemplo, haja uma cicatriz e haja uma marca assim, muito, muito grande. Então, nós temos a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo. E essa doutrina espírita nos traz muita coisa, nos traz consolo, nos traz conforto, nos traz esclarecimento, porque tudo baseado exatamente em quê? No Evangelho, na orientação de Jesus. Então, isso forma uma base, a necessidade de evangelizar desde cedo as crianças, para que criem um alicerce, para que criem resiliência, ou seja, a capacidade de suportar as dificuldades que a vida oferece. E a doutrina espírita ainda traz uma mostra de que o sofrimento é passageiro, que é transitório, que o sofrimento pode nos fazer crescer, despertar o nosso espírito. Então, essa busca pela religiosidade interior, ou seja, essa busca pela espiritualidade, independente do segmento religioso que se professe, mas ela é necessária. Por quê? Porque ela reflete o diálogo direto para com Deus, que ela vai buscando o conforto interior, que ela vai diminuindo a distância entre o ser humano e Deus, através das virtudes e do exercício, da prática, na verdade, de todo aquilo que existe de bom na nossa essência. Então, vai criando novas possibilidades de restaurar o equilíbrio psíquico. Porque quem não passa por problemas? Quem não tem problemas? Quem não tem? E que vai tratar muitos outros que estão, por exemplo, comprometidos do ponto de vista mental. Então, uma pergunta que se pode fazer na família, como é que vai educar os filhos para prevenir isso tudo? Os relacionamentos familiares, desenvolver a autoestima de cada um. Então, eles passam a enfrentar as dificuldades da vida, aumentando exatamente a resiliência. Por quê? Porque tem um aprendizado e um crescimento psíquico e espiritual. Então, a afetividade entre os membros da família, entre os pais, entre os irmãos, entre pais e filhos. Então, é fundamental, por exemplo, para expressar as emoções de maneira espontânea, dar chance, saber ouvir. É fundamental saber ouvir. Um amparo e acolhimento é fundamental. Então, isso vai favorecer o crescimento e o amadurecimento psíquico e emocional. Porque as relações parentais, elas são as mais variadas possíveis. Tem famílias que as pessoas se amam. Tem famílias que as pessoas se gostam. Tem famílias que as pessoas se toleram. Tem famílias que as pessoas se odeiam ali dentro.
Então, essas relações parentais, pais e filhos, então tem as várias relações, relação autoritária, então recebe apenas, por exemplo, o autoritarismo. Tem famílias que a relação é permissiva, então ele pode fazer tudo, ela é a princesinha, ele é o príncipezinho, na verdade pode fazer tudo, só que vai derramar lágrima amanhã, todos dois, pais e filhos, ambos. E tem famílias que são, por exemplo, funcionais, autoritativas, ou seja, têm a capacidade do diálogo, mantém os princípios e os valores, estabelece princípios e valores baseado exatamente e fortalecido por um processo, muitas vezes, de evangelização que deve começar dentro de casa e por um reconhecimento de que nós somos filhos de um Criador, filhos do Pai, filhos de Deus. Então, aqui, para começar, Marta e todos vocês, essa é uma pequena introdução para que nós possamos conversar a respeito disso tudo. Temos uma pergunta aqui no chat, de Ana Paula, que ela diz o seguinte: Dr. Carlos Alberto, é comum o sentimento de culpa gerar atitudes permissivas por conta dos pais? Muito boa pergunta, Paula. Muito boa pergunta. É muito mais comum do que o que se imagina. Essa questão, às vezes, da sensação, essa sensação de culpa, essa impulsividade em determinados momentos, não, eu errei durante o filho. A gravidez não foi planejada, mais da metade das gestações não foram planejadas. Se só nascesse filho daqueles pais que programaram ter filhos, a metade dos que estão aqui não teria nascido, pode apostar. Então, começa já por aí. Mas filho é sempre bem-vindo, porque filho é o bem maior que se tem. De tudo que se tem e de tudo que se vai ter, filho é o bem maior. Mas muitas vezes também a mãe se enche de culpa porque tem que trabalhar fora, se enche de culpa porque não pode oferecer isso, se enche de culpa porque verbalizou assim mais agressivamente, se enche de culpa porque não tem tempo para o filho, se enche de culpa porque... Enfim, aí começa a colocar uma série de coisas. E culpa, ela pode funcionar como um start para o arrependimento, ou seja, para projetar uma movimentação no sentido de evoluir e de crescer. Mas quando ela é intensa, culpa e remorso, quando ele é intenso, ele imobiliza. Então, o indivíduo fica aqui. Aí vem a permissividade, às vezes. É aquela mãe que diz que não vai dar isso, que não vai fazer aquilo, aí daqui a 10 minutos libera tudinho. Você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, aí libera tudinho. Aquela mãe que, num momento de impulso, ao invés de dialogar com o filho, deu uns 2 tapas na mão, ou seja lá o que for. Agrediu, porque não soube, se arrepende imediatamente. Aí vai dar. Enfim, aí vai tirando outras coisas e deixando. Ou então, naquela situação, é permissivo com os filhos. Não é com os outros, não. Com os sobrinhos, com o vizinho. Extremamente, um julgador duro, endurecido. Mas com o filho, não. Basta o filho dar um sorriso assim, não vou fazer mais isso, minha mãe. Tudo bem. Ela acredita e pronto, não vou fazer mais isso. Estou falando da mãe, na verdade, porque a figura da mãe é a figura maior. É a figura maior. O amor que uma mãe dedica ao filho é o amor que mais se aproxima do amor de Deus. É o que mais se aproxima do amor de Deus. O homem é meio destrambelado, mas isso não quer dizer que ele não ame, não. Ama e ama muito também. Mas o amor de mãe é algo ímpar. Eu não sei se eu consegui, Paula, responder a você, mas é exatamente isso. É algo que precisa ser corrigido. Então, vencer as impulsividades e vencer exatamente essa sensação de culpa que muitas vezes se estabelece, que nós colocamos. Utilizar a culpa naquele momento como um despertar do espírito para poder trabalhar as modificações que nós necessitamos. Porque nós só damos o que nós temos.
Doutor Você Carlos. só ama se você amar a si mesmo. Você não ama o outro se você não se ama. Você só ama a Deus se você amar o próximo. Você só ama a Deus se você amar o próximo. Esse vínculo. O outro é quem determina quem nós somos. Sem o outro, nós precisamos do outro até para brigar. Conhece alguém que briga sozinho? Nós precisamos do outro até para brigar. Então, se eu sou generoso, eu só sei se eu sou generoso, se eu sou paciente, se eu sou tolerante, se eu sou fraterno, se eu sou solidário, se eu tiver o outro. Se eu não tiver, eu não sei nada disso. É verdade. É verdade. Até para brigar, a gente precisa do outro. Do outro. Arranje alguém para brigar. Que seja o outro, à distância. Doutor Carlos, aqui tem ainda 3 perguntas. A Yolanda, ela pergunta o seguinte: é a qualidade dos nossos pensamentos, sentimentos que ferem nossa criança interior? Veja o seguinte: pensamento é tudo nosso. Pensamento é tudo nosso. O nosso pensamento gera o quê? Emoção. A nossa emoção gera o quê? Sentimento. O nosso sentimento gera o quê? Atitude. Então, se o meu pensamento é ruim, eu vou ter uma emoção ruim. Se minha emoção é ruim, eu vou ter um sentimento ruim. Se o meu sentimento é ruim, eu vou ter uma atitude ruim. Então, aquele negócio saiu sem querer, foi a gota d'água, não saiu. É a falta de educação do nosso sentimento. Estava lá dentro, assim, como diz no interior, mordendo, futucando lá, enchendo a paciência. Aí saiu sem querer, não saiu, foi a gota d'água. Não foi gota d'água, coisa nenhuma. Nós não educamos o nosso sentimento. E se nós não educamos o nosso sentimento, nós não temos paz. Conhece alguém que não perdoa que tenha paz? Conhece alguém com rancor que tenha paz? Conhece alguém com ódio que tenha paz? Se nós não temos paz, nós não temos felicidade. Temos felicidade. É o que todos nós queremos. Nós queremos saúde, amor, bonança, felicidade, enfim, nós queremos tudo. Agora, se não educarmos os nossos sentimentos, não tem. Então, o grande problema é educar os nossos sentimentos. Porque nós temos um lado bom e um lado ruim. Uns dizem que tem uns diabinhos do lado de cá e uns anjinhos do lado de cá, fazendo cabo de guerra, puxando um para um lado e para o outro. E para onde é que nós vamos? Para onde nós permitirmos. Se nós permitirmos que os diabinhos puxem para o lado de lá, nós vamos para o lado de lá. Se nós permitirmos que puxe para o lado de cá, nós vamos para o lado dos anjinhos. Então, nós vamos estar bem ou estar mal pelas nossas escolhas. Verdade. Tem também uma pergunta aqui da Gisélia. Ela pergunta o seguinte: sofremos por causa das feridas da criança somente da atual encarnação ou também sofremos pelas feridas da criança de encarnações anteriores? A nossa Gisélia, né? Gisélia, excelente a pergunta. Aliás, todas as perguntas que foram aqui, elas são excelentes. Gisélia, nós somos hoje o que fizemos no passado. Seja quando nascemos nessa encarnação, e o que nós trazemos, muitas vezes, nós trazemos também de outras. Eu não sei, de repente, justificar nas minhas experiências por que eu já nasci, que eu tenho uma melancolia. Quando chega a época do Natal, aí eu fico lá, restrito, lá, encolhido. É porque que eu tenho, de repente, um impulso agressivo em determinadas situações, uma tendência. Assim como também tem coisas boas, as coisas boas que acontecem na nossa vida. Essas ideias inatas que nós já trazemos. Então, nós somos produtos do que fizemos no passado. Nós vamos ser o que fizermos hoje, na verdade. Nós estamos aqui para aprendermos a amar, para aprendermos a servir. Fácil? Não.
Oportunidade, misericórdia divina, bondade divina e justiça divina. Então, nós estamos aqui para evoluirmos de alguma forma. Então, muitas coisas que acontecem conosco é por conta, por exemplo, daquelas experiências que nós já trazemos, os pensamentos assim negativos que vão tomando conta de repente. Espera aí, eu estava tão bem, aí começa a ter uns pensamentos negativos. Ou então eu estou mal, aí começo também a tentar modificar, a buscar dentro de mim e a buscar no alto exatamente algo que possa modificar. Então, a necessidade de vigiar e orar, é fundamental. Vigiar o quê? Os pensamentos. Vigiar e orar. Quer ver outra coisa? Quando nós adormecemos, nós somos levados muitas vezes ao passado, a um encontro. Tem uns sonhos que, na verdade, a gente fica assim, peraí, onde é que eu estou isso aqui? E são bons e são ruins também. Bons e são ruins. Então, sonhos ruins é um pesadelo mesmo, na verdade. Então, nós trazemos as experiências, nós trazemos os registros, o nosso perispírito faz. O perispírito nosso, a estrutura do ser humano é o quê? Espírito, que é o fundamento do ser, o princípio inteligente. Perispírito, que é onde está armazenado todas as experiências. Então, esse aqui não são destruídos. Não são. O perispírito ele pode ser até fragilizado, machucado, deteriorado de alguma forma. E nós temos o corpo é perecível. O homem nasce, cresce, amadurece, envelhece e morre, o corpo. Mas o espírito e o perispírito não. Só que o perispírito é um modelo organizador biológico, então ele vai organizar muitas coisas, por exemplo, nesse desenvolvimento. Por que é que nós temos essa característica aqui? Cada um. Tem alguém igual aqui? Ninguém. Todo mundo diferente. Digital? Diferente. Todos nós somos diferentes. É o nosso perispírito trabalhando, ajudando essas proteínas a formar essa estrutura física que nós temos. Entendeu? Mas registrado por todas as... com os registros de todas as experiências passadas. Então, tem coisas que nós trazemos e que nós vamos manter. E nós estamos aqui para superarmos, vencermos, de repente, se for algo negativo, e para dar continuidade se for algo positivo. Esse é o caminho. Tem outra pergunta aqui, também da Yolanda. Qual a importância de manter viva nossa criança interior e até que ponto é benéfica? Nós temos que... essa é a nossa estrutura. Nós temos que trabalhar a nossa criança interior da melhor forma possível. Como é que nós trabalhamos isso? Direcionando para o caminho do bem. Direcionando para o caminho do bem. Então, essa criança interior vai estar feliz da vida. Porque a criança... Olha, o Evangelho traz assim, bem-aventurado não, vinde a mim todos, deixai vir a mim as criancinhas, dizia Jesus. Mas o que ela queria, por exemplo, dizer com isso? O que ele queria dizer com isso? Deixai vir a mim as criancinhas. Por quê? Porque não é somente a criança em si, mas todos nós que somos considerados, nós estamos numa infância espiritual. Nós estamos num processo de evolução. E esse processo de evolução, porque a criança se assemelha a uma certa pureza, mas pode ser um espírito mais velhinho, já até com certos equívocos cometidos no passado, está recebendo essa oportunidade para vencer e quebrar essas arestas. Mas veja que dentro, por exemplo, essa pureza... Olha que a criança traz, essa ternura que a criança traz, ou que desperta, na verdade. A criança briga, daqui a 5 minutos ela não está mais lembrando mais dessa briga que teve, não está com raiva do amigo, não está guardando essa mágoa, é capaz de perdoar, vai estar brincando, vai estar alegre. Então, manter essa criança viva dentro de si é fundamental.
manter essa pureza é fundamental. Buscar essa ternura e essa amorosidade é fundamental. Esse esforço é comum. E veja que, às vezes, até, por exemplo, tem pessoas que são carrancudas, que quando você ri um pouco mais, aí diz, eita, tá se espalhando todinho isso aqui. Aí está lá, olhando para você, e você, na verdade, está expandindo, manifestando. Às vezes pode ser até indelicado, você entendeu? Numa coisa, mas é a alegria que você está expressando ali, e o outro está lá, carrancou. Não é assim, tem que ser inflexível. Não é. Essa criança tem que ser mantida, essa criança tem que ser tratada. E se ela for ferida, ela tem que ter curativo, e esse curativo, e tem que fazer cicatrizar essa ferida, sair dessa ferida para que possa, exatamente com as suas experiências, passar as suas experiências para outros tantos. Doutor Carlos, Vinícius levantou a mão. Tem uma pergunta. Boa tarde, doutor Carlos. Boa tarde a todos. Boa tarde, Vinícius. O senhor falou a questão do tratamento, né, que a gente dá aos filhos, pode gerar um complexo de inferioridade ou de superioridade, né, nessas crianças. Aí eu queria saber, para esse espírito, para esse indivíduo, no futuro, o que é pior para ele? O complexo de inferioridade ou de superioridade? Aí eu queria aproveitar e já fazer uma outra pergunta para finalizar. O senhor falou também a questão dos amigos, né, que a gente deve deixar os filhos livres para escolher os seus amigos, tudo bem. Mas se os pais perceberem que aqueles amigos não são companhias que vão levar, ou são companhias que podem influenciar negativamente o filho, os pais podem intervir nesse sentido? Obrigado aí. Eu vou começar, Vinícius. Muito boa pergunta, todas as duas, na verdade. Eu vou começar por essa. Eles devem intervir sempre. Eles não devem determinar quais são os amigos dos filhos, mas pode sim. Eles têm que estar atentos àquelas amizades que eles estão construindo. Se são amizades que fogem aos princípios e os valores que a família traz, que são princípios e valores sérios, eles devem estar atentos, porque essa influência determina alteração no caráter, alteração na personalidade. Direciona muitas vezes. Agora, não é que se colocar na condição de pai, porque o meu filho errou por causa da companhia, da má companhia. É muito cômoda. É uma situação cômoda. Então, o filho é um inocente transitando ali. Não é. Tem que ter atenção às tendências que o filho tem desde que nasceu. Porque aquele negócio, os meninos de hoje são assim mesmo. Aí permite que o menino bata no rosto da mãe, bata no rosto do pai, se jogue no chão, etc. Não. Filho tem que ter limite. E pai e mãe, por exemplo, têm que ser responsáveis, são responsáveis a vida inteira. Vão aconselhar. Veja, os nossos pais não deram conselhos a gente? Deram. Nós ouvimos todos eles. Hoje nós ouvimos como reflexo. Mas na época entrava por aqui e saía por cá. Hein? Entrava por aqui e saía por cá. Entendeu? E nós fazíamos, aí repetíamos, aí ele vinha, andava. Os pais conscientes, responsáveis, vão dar tanto conselho quanto for necessário para induzi-lo no caminho do bem. Aí você vai dizer, mas tem filhos que não vão acatar isso. Vão. Se não acata aqui, no mundo espiritual, ele está lá lembrando, meu pai dizia isso. Minha mãe dizia isso. E quantas vezes aqui nesse mundo mesmo, aí faz, poxa vida, aquele conselho que entrava por aqui e saía por cá, na verdade, aí hoje diz, poxa vida, meu pai tem razão. Ele tinha razão, ele tinha muita razão. Minha mãe tinha razão, na verdade. Então, veja, tem que sim, claro, você não pode deixar livre, até porque, por exemplo, é o processo de construção, e a construção participa, você é copartícipe daquilo que vai estar ocorrendo na vida do seu filho. Meu pai dizia o seguinte, se você não sabe dizer não, o sim não tem valor. Você vai derramar lágrimas de sangue junto com ele. Vai derramar lágrimas de sangue junto com seu filho. Você entendeu? Não é, por exemplo, podar, muito pelo contrário, mas é exatamente caminhar. Até porque, por exemplo, o evangelho é claro nisso aqui. Que fizeste do tesouro que eu vos confiei? É a única cobrança que você vai ter, que nós vamos ter.
Que fizeste do tesouro que eu vos confiei? Essa é a primeira. Aproveitei o final. Qual foi a primeira pergunta? É o seguinte, a pergunta foi o que era mais digamos assim, mais comprometedor para o espírito, né? O complexo de inferioridade ou de superioridade? Todo extremo é ruim. Todo extremo é ruim. Você imagine um indivíduo, por exemplo, com o complexo de inferioridade. Ele vai estar usando no alfabeto os Ds todos, os piores Ds que tem, na verdade. O desânimo, a desvalia, junto com a autoestima comprometida, a depressão que se estabelece, enfim, ele vai estar utilizando os Ds todinhos ruim. É ou não é ruim? É. Tem que recuperar essa autoestima, tem que direcionar esse ser para recuperar a sua autoestima e caminhar que ele tem potencialidades. E uma das potencialidades, e a maior potencialidade que Leon Denis, inclusive, traz ali no livro, o ser, o problema do ser, do destino e da dor, uma das maiores potencialidades, entre outras tantas, a maior potencialidade que nós temos é a vontade de mudar. O reconhecimento de que nós precisamos mudar. Então, nós vamos mudar. Então, despertar essa vontade, porque a vontade vai definir o destino. Nós definimos o nosso destino. Nós somos co-criadores juntos com o Pai, com Deus. Nós criamos, a nossa mente cria o ambiente que nós estamos vivendo. E qual é o ambiente que nós estamos vivendo? Aproveitando o conceito popular, o conceito cheio de culpa, cheio de resumido, na verdade, nós podemos estar vivendo no inferno ou podemos estar vivendo no céu. Aqui e agora. Então, essa autoestima precisa ser recuperada. Precisa ser recuperada. Aí você vem a outra coisa. O de superioridade. Espera aí. Tudo que for equilibrado é bom. É bom você ter orgulho da seriedade do seu trabalho, do seu esforço, da sua honestidade, da sua paciência, da sua tolerância. Então, isso é uma coisa boa. Agora, quando você pega esse orgulho e levanta ele, por exemplo, onde os outros são pequenininhos e você se coloca aqui num pedestal muito grande, você está num dos maiores problemas da humanidade. Hein? Quanta carteirada a gente vê aí nos noticiários? Você sabe quem eu sou? Aí fica até com uma dúvida, né? Chamar alguém que saiba quem ele é. Hein? Esse é um desmemoriado aqui, ó. Tem um desmemoriado aqui, ó, por exemplo, que não sabe. Está perguntando, você sabe quem eu sou? Hein? Aí tem que chamar alguém que pega e recupera e por aí vai, por exemplo, o orgulho. Aí o indivíduo, o sapato dele é 432. Então, e o outro já não é, o indivíduo ele é tão pequeno, tão pigmeu lá, que ele está pisando em cima, fazendo trampolim. Então, eu não sei qual é o pior. Dependendo da profundidade, tudo é ruim. Tudo é ruim, precisa ser corrigido. E como é que se corrige isso? No reconhecimento. Então, há necessidade do autoconhecimento. Olhar para dentro de si. Olhar para dentro de si, enxergar que tem sentimentos, tem valores, que tem luz e que tem sombra. E se afastar da sombra para procurar o caminho da luz. Jesus já falava, quando você desviar, quando a ovelha desviar o caminho, as 99 que estão no caminho certo, elas vão ficar aqui, eu vou atrás daqui está desgarrada. A mãe já faz isso naturalmente. Na porta do presídio tem alguma revolução, tem alguma guerra, tem algum negócio? Quem é que está lá na porta de presídio? As mães, as esposas. Hein? Você encontra muito pai lá na porta? Não, é a mãe. É a mãe. E está lá. Já viu a entrevista de alguma mãe? Hein? Dizendo que o filho era ruim? Não, o filho era bom. Foram as más companhias. As más companhias. Então, veja, esse orgulho, o orgulho é o grande mal da humanidade.
Porque aí o indivíduo, por exemplo, ele se enche de algo, por exemplo, que ele não é aquilo tudo. Ele se acha aquilo tudo, mas ele não é. E aí sai fazendo besteira. Por quê? Nós somos gregários. Nós somos gregários, nós precisamos uns dos outros. Na verdade, nós não vivemos sozinhos. Então, nós temos uma lei de atração. Nós vibramos, nós atraímos a espiritualidade que vibra na mesma sintonia nossa. Então, se nós temos coisas boas, sentimentos bons, nós atraímos aqueles que vibram na mesma sintonia. Se é ruim, nós atraímos aqueles que vibram na mesma sintonia. Então, o orgulho, por exemplo, ele afasta. E o orgulho, ele afasta as pessoas. Veja o humilde. Veja uma sala de aula, aqui deve ter professores. Veja uma sala de aula. O humilde aprende tudo. O orgulhoso, ele acha que já sabe. Ele não precisa aprender, ele está lá para ensinar o professor. Obrigado pela pergunta. Doutor Carlos, temos ainda 2 perguntas. Tem a Ana Paula, que está com a mão levantada, depois vem a Edna e depois a Kelly. Pode ir, Ana. Vamos lá. Tira o... Até 7 horas da noite eu estou livre. Você entendeu? 7 horas nós temos um estudo da mediunidade. Doutor Carlos, ouvir o senhor nos dá um encorajamento tão grande da gente continuar caminhando e tentar viver na tentativa de se modificar. Muito obrigada. A minha pergunta é a seguinte, diante de tantas feridas, né, que a gente tem, de vidas passadas e dessa vida também, né? Todos nós temos muitas feridas. Uma forma de cicatrizar essas feridas seria a gente julgar menos o outro e ser um juiz mais rigoroso com nós mesmos? Nem 8, nem 800, Paula. O julgamento é preciso ter moderação. Eu vou usar o meu pai, algumas coisas. O meu pai, que era uma pessoa simples, ele dizia que eu brigava muito com meu irmão, aí de vez em quando nós trocávamos uns tapas lá, sabe? Agora já nem dói mais, é tão bom assim. Dá até saudade, por exemplo, desses tapas que nós trocávamos lá. E ele dizia o seguinte, que a moeda tem 3 faces. Vocês já escutaram isso? Moeda tem 3 faces. Ele aí sentava assim. Primeiro que ele não discutia as coisas, por exemplo, no mesmo dia. Aí passava 1 dia, 2 dias, 3 dias, parecia que tinha sido esquecido. Aí sentava. Eu soube que aconteceu alguma coisa aqui. Aí, o que foi? Vocês brigaram? Não brigamos. Então, o passarinho que me contou é um passarinho mentiroso. Você já não queria, por exemplo, mais discutir o assunto. Eu soube que vocês brigaram aí. Aí nós sentávamos, ele aí falava assim, o que foi que houve? Aí eu contava uma versão, aí perguntava ao meu irmão contava outra versão. Né? Ele dizia, a moeda tem 3 faces. Cara, coroa e a outra face que é a verdade. E a outra face que é a verdade. Então, Paula, repita aí a sua pergunta, que eu me lembro aqui. Só para clarear. Uma das formas que a gente pode encontrar de cicatrizar as nossas feridas, né, de vidas passadas e dessas vidas, seria não julgar tanto o outro. Pronto. E ser um juiz mais rigoroso de nós mesmos. O cuidado com esse juiz mais rigoroso, porque quando você se enche de muita culpa e muito remorso, quando você começa a julgar a si mesmo numa intensidade muito grande, e aí você se enche de culpa e de remorso, você imobiliza. Você não anda. Cicatrizar precisa cicatrizar. Toda ferida precisa cicatrizar. Ela tem tempo determinado. Agora, a culpa e o remorso, nesse julgamento, ele pode ser um ponto de partida para exatamente você sair do sofrimento. Porque culpa e remorso gera sofrimento. E sofrimento gera vertentes. Por exemplo, você pode se revoltar, melhora o sofrimento? Não. Piora.
Você pode, por exemplo, se resignar diante daquilo que você não pode mudar, mas já é uma coisa menos pesada e pode se regenerar através do esforço, da perseverança, no sentido de melhorar. Então, você está cicatrizando. Então, seja de vidas passadas ou seja dessa, de vidas passadas, mais do que nunca, você está aqui para exatamente corrigir os equívocos que cometeu no passado. E outra coisa, que cometeu, cometeu. Porque senão não estaria no mundo de prova e expiação. Estaria talvez no mundo de regeneração, talvez didaticamente, como Kardec traz, no mundo feliz, talvez no mundo celestial. Ou seja, essa caminhada da pirâmide de espíritos imperfeitos para bons espíritos, para espírito puro. Você entendeu? Então, está aqui para fazer cicatrizar essas feridas. Então, quando a gente fala ferida, agora nós vemos com uma dimensão maior, porque a princípio nós temos a impressão daquele cortezinho, né, daquela coisa que machucou. Mas, veja, ela é muito, é uma dimensão maior, que está nos chamando à transformação. Então, o julgar o outro, muito cuidado. Quantas vezes nós erramos nos nossos julgamentos? Não preciso perguntar aos outros, não. Então, olhamos para dentro de nós. Nós erramos muito, às vezes por não ouvir, por fazer um julgamento imediato, de imediato, e aí como se fosse a verdade absoluta. Quantas vezes? E veja que quando nós fomos julgados indevidamente, injustamente, o quanto isso nos machucou. O quanto isso nos machucou. Julgado e atribuído que você fez alguma coisa sem você ter feito. Que você é alguma coisa sem você ter ser, na verdade. Então, aí nós vamos trabalhar esse processo. E o processo de julgamento, evangelicamente, é significativo. Da forma com que julgares será julgado. Cuidado com o julgamento. Até o julgamento, o auto-julgamento. Por quê? Porque o autoconhecimento é fundamental, mas é preciso para trabalhar para você ter autodomínio. Domínio de quê? Dos sentimentos. E com isso ter transformação. A transformação é o processo educativo na nossa vida. Então, é o processo educativo. Então, quanto menos julgarmos, que não é fácil, nós estamos julgando o tempo todo. Agora, se tivermos discernimento, e o conhecimento faz com que você passe a ter discernimento, então, isso é um exercício da inteligência. Então, discernimento, nós vamos errar menos. Errar menos. E se pudermos não julgarmos, porque quando o indivíduo se julga muito severamente, ele passa por dificuldades grandes, severamente. Porque ele não consegue nem... Ele vai se enchendo, por exemplo, de sentimentos extremamente negativos. Ele precisa ser também benevolente com ele. Ele precisa ser indulgente. Não é só ser indulgente, ele precisa saber se perdoar, porque você não perdoa o outro se você não se perdoa. Como é que você perdoa o outro? E se você não se perdoa, perdão é questão de saúde pública. Você adoece. Não tem jeito. Você não consegue perdoar o outro, você adoece. É questão de saúde pública. Ou você aprende a perdoar o outro, ou você vai ter tendência a adoecimento. Paula, eu não sei se eu consegui lhe responder, mas... Conseguiu sim, conseguiu. Muito obrigada. Doutor Carlos, ainda temos 2 perguntas aqui. A da Edna Cristina, que diz o seguinte: Doutor Carlos, por que não devemos invadir a privacidade de nossos filhos? Edna, boa pergunta, Edna. Você queria que invadisse sua privacidade ou você não tem nada a esconder? Eu não digo esconder, ou seja, privativo seu, interiormente seu. Nós temos coisas que são nossas. Nós temos sentimentos que são nossos. Eles vão se exteriorizar em determinada época. Não estou dizendo que deve ser negligente, que deve estar, por exemplo, distanciado, que não deve estar atento, não. Essa negligência faz com que você não perceba as mudanças que estão ocorrendo na filha, que estão ocorrendo no filho. Você entendeu?
Ah, quantas vezes nós encontramos, o indivíduo tentou o suicídio. Não sabia nem que estava sofrendo. Era o filho, era a mãe, era o pai, era o irmão. Por quê? Porque nós estamos olhando o nosso umbigo. Nós estamos olhando as nossas dores, as nossas coisas. Agora, essa invasão é desrespeitosa em determinado momento. Eu não digo que não deva estar atento às mudanças, que não deva buscar alguma coisa, mas, de repente, a privacidade do indivíduo, ela precisa ser respeitada. Alguém conta tudo ao companheiro, tudo dentro de si. Alguém conta tudo à companheira, de dentro de si. Não conta. Não conta. E não é porque está escondendo, não. É porque é privativo. É privativo. São experiências, são vivências, são situações, são sentimentos que talvez não vá trazer nenhum valor. Então, imagine, por exemplo, você acorda e está o seu esposo mexendo na sua bolsa, mexendo ali, buscando negócio, está mexendo no seu celular, à torta e à direita. Ou então você está invadindo, por exemplo, o celular do esposo, de alguém. Quer dizer, é um relacionamento que alguma coisa ela está faltando. Ela está faltando. Então, de repente, a minha cabeça ela não está bem. Então, eu já estou vendo, por exemplo, eu estou vendo alguma coisa a mais ou criando alguma coisa a mais do que aquilo que está ali presente. Então, são fases. Todos tivemos fases. Na infância, nós tínhamos um comportamento. Na adolescência, nós tínhamos outro comportamento. Como adulto jovem, nós tínhamos outro comportamento. Como adulto, por exemplo, provavelmente mais maduro, nós vamos ter outro comportamento. Como senil, nós vamos ter um comportamento. Agora, algumas pessoas permanecem na sua imaturidade durante toda a vida, fazendo bobagem à torta e à direita. Hein? À torta e à direita. Fazendo bobagem o tempo todo. Então, não adquiriu o que o tempo poderia proporcionar, as experiências, levar à sabedoria que o ancião muitas vezes tem. Que aquele cabelo branco não é apenas o inverno nem a neve, mas sim é exatamente a sabedoria que está presente ali. A maturidade que aquele jovem adquiriu para poder exatamente colocar-se à disposição, principalmente de si, e à disposição em especial dos outros, na verdade. Bom, vamos para a seguinte pergunta. Kelly Carine pergunta: como fazer para acordar, resgatar a criança interior? Trabalhar isso, olhar, buscar o autoconhecimento, verificar o que nós somos. Às vezes, nós queremos entender e mudar o outro, mas nós devemos parar sempre para termos um olhar dentro de nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo, o oráculo já dizia, isso é mais antigo. Então, veja a necessidade. Se nós olharmos, por exemplo, as mensagens de grandes espíritos, a necessidade de conhecer a si mesmo, então nós estaremos resgatando aquilo que há de bom nosso. Nós estaremos modificando, nós estaremos detectando aquilo que nos faz mal e tentando seguir uma nova caminhada, já que desviamos, ou que desviamos, seja nessa encarnação, seja em outra, nós estamos tentando recuperar o caminho da iluminação. Então, é olhar para dentro, resgatar aquilo que existe de bom, e nós temos luz. Veja que isso é fácil. Vós sois a luz do mundo. Não se coloca a luz embaixo da mesa, e sim em cima, para poder iluminar a tantos outros. E veja, fazei brilhar a vossa luz. Veja que são várias passagens. Então, nós temos. Então, resgatar essa criança, trazer para dentro de si, é olhar primeiro o que é que nós temos de bom, e escolhermos caminhar através dessas coisas boas, dessas luzes que nós trazemos dentro de nós. E com outro detalhe, o nosso coração ele pode estar ferido de alguma forma.
A nossa criança pode estar ferida. Então, nesse nosso coração ferido, aberto, de alguma forma, lacerado, nós devemos permitir que entre luz no nosso coração. Porque no momento que entra a luz, que vem do alto, que entra a luz no nosso coração, vai nos iluminar. No momento que nós somos iluminados, nós vamos iluminar quem está do nosso lado. Então, mais alguém quer perguntar mais alguma coisa? Ou então se cale para sempre, né? Como diz a história. Agora é a hora. Pronto, doutor Carlos. Ninguém quer mais perguntar nada. O senhor respondeu a todas as dúvidas do grupo. E aí fica com o senhor a palavra. Marta, a princípio eu gostaria de agradecer a oportunidade. É uma alegria assim, muito, muito grande mesmo de estar com vocês. É uma oportunidade ímpar, nos fazermos ouvir o nosso coração, ouvir o nosso interior, e vermos que nós temos muita coisa a mudarmos de repente, mas que nós podemos alcançar tudo isso. Basta um esforço e entendermos que não somos desamparados, nós estamos protegidos e cada dia, cada momento é exatamente um momento onde se pode provocar as mudanças. Nós estamos em constante mudança, e isso é fundamental. Que Deus, por exemplo, nos auxilie e auxilie a todos. Marta, obrigado pela oportunidade e obrigado a vocês pela paciência e pela tolerância de nos ouvir. Agora, se vocês vão colocar isso aqui, compartilhe. Se achar que a mensagem pode levar, atender alguém, auxiliar alguém, compartilhe para que a pessoa possa refletir, e isso é muito bom, esse caminho. Veja que a pandemia veio nos fazer criar essa oportunidade de estarmos a todo instante juntos, mesmo à distância. Distância não existe nesse universo. Isso mesmo. Claro, doutor. Foi muito importante o senhor estar aqui com a gente. É sempre um prazer tê-lo conosco. O senhor não imagina o carinho que nós do GAE temos pelo senhor, pela forma como fala, pelos novos conceitos, porque agora eu descobri também que perdoar, a pessoa que não perdoa, ela está indo na contramão da saúde pública. Eu achei isso assim tão legal de se dizer. Eu gostei bastante disso, além das outras coisas que o senhor falou aqui. E aqui, olha, o chat está cheio de agradecimentos ao senhor pela tarde maravilhosa que o senhor pôde nos proporcionar. Que Jesus te abençoe e te ilumine para que a sua palavra seja sempre levada mais adiante e que ela seja exatamente aquilo que o senhor sente e aquilo que o senhor pratica na sua vida, busca praticar na sua vida. Tá? Obrigado, Marta. A gente vai encerrar, e antes de a gente encerrar, eu iria pedir a todos para abrir o vídeo, para a gente tirar uma foto, né? Para a gente tirar uma foto, vamos abrindo o vídeo. Rosa Eunice saiu da reunião. Thaís, Adele, Sandra Valéria, Jô, Rosa. Vamos lá. E quando todos estiverem prontos, ali o Carlos Condor. Lindo seu filho. Vamos lá, gente. Vinícius, pode tirar a foto, deixa eu rir. Pronto? Na hora que eu fui sorrir, alguém levantou a mão fazendo uma pergunta, mas, infelizmente, aí a tarja saiu na minha... Não saiu não na foto. Saiu não, né? Então, gente, vamos agradecer. E foi.
Eu vou pedir a quem para fazer a prece. Deixa eu ver, tu não vai esconder agora, viu? Cris! Bora lá. Está aí? Tô. Vamos lá, então. Vamos fechar os nossos olhos para podermos nos concentrar melhor, agradecendo imensamente a Deus, nosso Pai de amor e bondade, esse Pai amoroso que nos concedeu nessa tarde de hoje grandes reflexões valiosas que iluminam as nossas consciências, que auxiliam no nosso autoconhecimento e também no trato com aqueles que estão sob nossa responsabilidade nessa encarnação. Que possamos unir sempre os nossos corações a esse Pai amoroso que nos envia seus espíritos para que possam nos intuir as melhores decisões. Que Jesus, nosso farol e nosso guia, permaneça iluminando a cada um de nós e a todos da nossa família. Que assim seja. Obrigada, doutor Carlos. Obrigada, Marta, a todos do GAER. Obrigado a vocês pela tolerância, pela paciência. Um bom final de semana para todos. Para todos também. Tchau, tchau. O último a sair, apague a luz e feche a porta.